Que bênção. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Eu amo fazer isso, pregar o Evangelho, pregar a palavra, principalmente com homens, Isso é tremendo, é um privilégio, uma honra. Seja muito bem-vindo, você que nos visita, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Nós vamos ler, queridos, se você tiver aí no seu aplicativo, no celular, ou trouxe a Bíblia, nós também estaremos projetando. Nós vamos falar sobre um tema muito especial nessa noite, que é intitulado O Homem Bíblico. O Homem Bíblico. O Valdo vai estar projetando ali os PowerPoints enquanto a gente fala. Nós estamos baseados em 1 Coríntios 16, 13 e 14. Presta atenção naquilo que a palavra de Deus diz. Quando nós falamos o homem bíblico, nós estamos falando de um homem que é guiado pela palavra de Deus. Um homem que vive os valores do reino de Deus, que leva a Deus a sério. A palavra de Deus diz lá no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz que ele será feliz, ele comerá do fruto do seu trabalho e tudo te irá bem. Amém? Quem quer prosperar aí na sua vida, ter sucesso, ser uma bênção na sua casa, na sociedade civil organizada? Querido, se você quer isso para você, seja bem-aventurado, temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos. E essas duas promessas maravilhosas Deus tem para você: prosperidade e felicidade. Amém? Segura no ombro aí da pessoa, do irmão, do convidado, aquela pessoa que está próxima de você. Fala assim: eu profetizo e declaro essa palavra de bênção sobre a tua vida, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo. Você será um homem bíblico, feliz e próspero, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus fale conosco através dessa palavra. Esse é o desejo do meu coração. E quero ensinar um pouquinho esses dois versículos extraordinários de Paulo. Ao final da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala um pouquinho desse tipo de homem, desse tipo de varão, desse tipo de ser masculino, que leva a Deus a sério, que é próspero, que é feliz, que é abençoado. Nós vamos aprender 4 princípios para nós sermos esse tipo de homem bíblico. É isso que nós vamos falar hoje. A gente também tem as nossas redes sociais, se você quiser nos seguir, A gente sempre está postando frases, versículos bíblicos. Também temos canal no YouTube, com estudos bíblicos tremendos para te abençoar. Se você quer se tornar esse homem, siga-nos ali nas redes sociais e vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos lá então? Apertem os cintos, vamos mergulhar na palavra de Deus agora. 1 Coríntios 16, 13 a 14, a palavra de Deus. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. E aqui eu quero dar um destaque nesse termo: portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, diz a Bíblia. E no 14, todos os vossos atos, ações, comportamentos, sejam feitos com amor. Vou repetir: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. Em outras versões diz: portai-vos, conduzir as vossas vidas com coragem, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Coloca a mão no seu coração, vamos orar rapidamente, pedindo essa graça de Deus sobre nós. Pai, nós nos humilhamos diante da Tua palavra. O Senhor está sempre certo e nós errados, Pai. Nós precisamos da Tua graça, nós somos pecadores, ó Deus, precisamos do Teu poder, precisamos da iluminação do Teu Espírito sobre nós. Reconhecemos que o Teu sangue precioso é o que faz a diferença na nossa vida. É o Teu poder que é capaz de transformar o mais vil pecador num santo regenerado, num homem segundo o Teu coração. Não é por nossas forças, Senhor, não é por nossas capacidades, mas é pelo poder do Teu Espírito. Fala conosco, usa o Teu servo,
como um profeta nas tuas mãos, para chacoalhar o coração desses irmãos. Ó Deus, que eles sejam agraciados com uma palavra fresca que vem do teu trono, que nunca falte vestes brancas diante do Senhor, nem óleo fresco sobre a nossa cabeça, e que a tua unção rompa todo grilhão de pecado, de tentação, de imundícia, de sujeira, que de alguma maneira esteja atolando algum desses homens, ó Deus, no calabouço infernal nas suas vidas. Liberta-os com poder, Pai, e conduz ao reino da tua glória, ao reino da tua luz. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou falar rapidamente, irmão. Você tem vigiado, você convidado que está aqui, você tem cuidado da sua vida espiritual. Que lugar Deus tem na tua vida? Quando Paulo fala sede vigilante, ele está falando tenha cuidado da sua vida. Ande de maneira cuidadosa, prudente, sábia. Jesus em vários momentos também no Evangelho diz sede sóbrio, sede vigilante, vigiem para não cair em tentação. Fortalecei-vos no Espírito, e é isso que nós precisamos, querido, permanecermos firmes na fé. E eu te pergunto aqui nessa noite, querido, como é que está a tua fé? Como é que está o teu coração? Você tem levado as coisas de Deus a sério? Você tem sido um homem de fé? Você tem exercido o sacerdócio de Cristo na sua casa, na sua família? Quando a tua esposa olha para ti, existe uma alegria no coração dela, uma tristeza, um desprezo, talvez até uma rejeição pelas burradas que você está fazendo, em vez de um alinhamento com o céu que você deveria ter, vivendo uma vida de fé e de coerência à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz, portai-vos varonilmente. Ou seja, quem é de Deus, quem leva Deus a sério, tem que ser varão de verdade, tem que ser homem de verdade, homem com H maiúsculo. O termo aqui é varão. Varonilmente fala de coragem, fala de ousadia, fala de um guerreiro espiritual. E logo em seguida Paulo fala fortalecei-vos. E aí nós podemos fazer uma conexão lá com Efésios capítulo 6, versículo 10. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Existe poder de Deus disponível para você aqui nessa noite. Talvez você olhe para dentro de você frustrado, às vezes até com seus relacionamentos destruídos, destroçados. Talvez você tenha vergonha de você mesmo, dos erros e falhas do passado. Eu estou aqui nessa noite para dizer, e eu estou todo arrepiado em falar isso, que existe graça de Deus para a sua vida. Existe unção de Deus que pode ser derramado sobre você, querido. Existe poder de Deus disponível sobre a tua vida para te fazer um homem diferente daquilo que você era, o que é ainda hoje. O meu pastor Volterinho, a qual nós amamos muito, já se jubilou, está lá na sua casa, cuidando da sua saúde. Ele sempre nos ensinou, desde que eu entrei na igreja, 14 anos atrás, ele falou, se existe algo que pode mudar um ser humano, esse algo é a palavra de Deus. Se a palavra, ele dizia para nós, se a palavra de Deus não te mudar, meu irmão, nada mais nesse mundo pode te mudar. E o que é tremendo dentro do cristianismo é que junto com a palavra que eu vos prego aqui nessa noite, Deus derrama do seu poder e da sua graça, para nos capacitar a sermos esse tipo de homens, homens valorosos, homens que se respeitem, homens que tratem os seus corpos com dignidade, homens que amem as suas esposas. Não são homens que peguem várias mulheres, mas homens que amem uma mesma mulher por toda uma vida. Homens de promessa, homens de aliança, homens de compromisso com Deus, homens que gerem alegria e apreço no coração dos seus filhos. É esse tipo de homem que eu estou pregando aqui nessa noite. E eu quero, pela graça de Deus, profetizar que esse homem vai ser você. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Esse alguém vai ser você, esse alguém vai ser eu, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo. Então Paulo está falando, e ele termina de maneira gloriosa, falando todos os vossos atos, todas as vossas ações, todos os vossos comportamentos, tudo aquilo que você fizer, queridos, sejam feitos com amor. Faça com amor. Seja movido por amor. Então nós vamos aprender hoje isso. O que é um homem bíblico?
O homem bíblico é aquele que é movido pela palavra de Deus, é aquele que leva Deus a sério. A palavra Bíblia vem do original Biblos, que significa o livro dos livros. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. A Bíblia é o recado de Deus para o seu e para o meu coração. Um homem que é guiado pela Bíblia é um homem valoroso, é um homem que se destaca na sociedade, é um homem que gera alegria para aqueles que estão ao seu redor. É um homem que gera prazer no coração dos seus familiares, dos seus pais. Esse homem, em nome de Jesus, vai ser você. Chega de vergonha, chega de desonra, chega de se maltratar, chega de mutilar sua própria alma. Deus te chamou aqui nessa noite para ser um homem da palavra, para ser um homem bíblico. Mas como é que surge esse homem? Esse homem é um homem forte, é um homem piedoso, é um homem consagrado, que terá as qualidades necessárias para cumprir os papéis que Deus designou para ele, para a glória de Deus. Amém? Mas quais são esses papéis? Nós colocamos ali o versículo e nós vamos falar. O primeiro papel que Deus chama o homem é para liderança. Fala comigo, Deus me chamou para liderar e governar. Irmão, Deus te chamou para liderar. Se existe uma coisa que Deus chamou o homem, é para liderar. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, que Cristo é o cabeça da igreja, e o homem é o cabeça da mulher e da família. Deus te chamou para ser cabeça e não cola, e não rabo, em outras palavras. Não para estar lá no final da fila, mas estar na frente da sua casa como um líder eficaz. Agora, a liderança bíblica, ela não é imposta de maneira machista, como muitos pensam, ou então autoritária, sem ouvir a sua família, ou sem ter sensibilidade às necessidades dos seus. Muito menos essa liderança é uma liderança passiva, que deixa os problemas enrolarem a sua vida, deixa as coisas acontecer, vai empurrando as coisas com a barriga. Isso é passividade. Isso é um grande erro. Hoje nós vemos um monte de homens assim, passivos, homens bananas, homens que não se posicionam, homens, alguns deles até efeminados. É ou não é, gente? Homem parece que é uma espécie hoje que está em extinção. Homens efeminados, com características femininas, às vezes até com voz feminina. Isso não é de Deus, irmãos. A Bíblia está dizendo: portai-vos varonilmente, seja homem de verdade, seja homem corajoso, seja homem com H maiúsculo, seja homem. É o que Deus está mandando eu e você sermos nessa noite. Um líder segundo o coração de Deus. E quando nós pensamos nessa virtude chamada liderança, Deus chamou todo homem para governar, todo homem para dominar, todo homem para liderar. Mas dentro dessa liderança, o que nós precisamos? Que tipo de características nós precisamos dentro da liderança bíblica, desse homem bíblico? Em primeiro lugar, querido, esse homem precisa de sabedoria. Amém? Nós precisamos da sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria, querida, é ver a vida do ponto de vista de Deus. Tem um outro comentarista bíblico que diz que a sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado no nosso dia a dia. A sabedoria de Deus é maior do que a sabedoria deste mundo. A sabedoria humana, ela promove vaidade, orgulho, arrogância, prepotência. E em vez de construir pontes, estabelece muros, destrói relacionamentos. A vaidade e o orgulho acaba com os casamentos, acaba com os relacionamentos com os filhos, acaba com a família. A sabedoria humana promove isso, mas a sabedoria divina, ela é humilde. Amém? Amém. Precisamos de sabedoria, irmão. A de Deus, não desse mundo, mas a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto se encontra na palavra de Deus. Quando é que foi a última vez que você leu a Bíblia, querido? Hoje você pode ter a Bíblia no celular. Hoje, se você não quer ler dirigindo seu carro, você pode apertar um botãozinho nessas Bíblias de aplicativo e ouvir a palavra de Deus ao longo da sua viagem, do seu trajeto, levando o filho na escola. Nós precisamos ser homens bíblicos.
Homens que conhecem e que caminham na sabedoria de Deus para liderarmos com eficácia a nossa vida pessoal, mas também os nossos lares, a sociedade e as posições que o Senhor vai confiar diante de nós. Quem é fiel no pouco, Deus vai conceder muito mais em nome de Jesus. Às vezes o cara quer ter um carro de 200 mil, Deus dá uma bicicleta para ele e ele não é fiel com a bicicleta, não lava, deixa arrebentar a corrente, deixa toda avacaiada, cheia de terra. Como é que você quer ter um carro de 200 mil se com a bicicleta de 700 reais você não cuida? Você não é fiel. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus vai dar muito mais. Amém? Amém. Você pode prosperar, mas seja fiel dentro daquilo que Deus te deu. Isso é sabedoria de Deus. Isso é sabedoria do alto. É aplicar os princípios e o conhecimento de Deus na nossa rotina diária. Dentro da liderança também precisamos de iniciativa. Não homens passivos, não homens que deixam os problemas acumular dentro das suas casas, na sua vida pessoal, que se transformem os seus problemas numa bola de neve, mas homens de iniciativa. Homens que tomem a frente, homens proativos e não passivos. Isso é coragem. Amém? É enfrentar os gigantes, é enfrentar os problemas, é ser resiliente. Homens que tomem a iniciativa. Hoje nós vemos que em muitas casas, em muitos lares, até trocar o pneu, quem tem que trocar é a mulher. Porque o homem muitas vezes não tem a iniciativa de cumprir o seu papel numa coisa tão básica. Eu já atendi mulher chorando, que falou para mim: pastor, tu acredita que uma vez furou meu pneu? Meu marido não trocou o pneu. Existe esse tipo de homem, gente. Homem passivo, homem que não toma iniciativa, homem que não toma a frente das coisas. Como é que você quer liderar alguma coisa? Se numa coisa tão básica como trocar um pneu você não tem iniciativa, você não toma a frente, você empurra com a barriga, você deixa para amanhã aquilo que tem que fazer hoje. Tem iniciativa, irmão. Um homem que lidera também é um homem que resolve problemas. É um homem que resolve conflitos. Ele não foge para os botecos, ele não foge para o prostíbulo, ele não foge para a casa dos amigos. Não, irmão. Ele enfrenta os problemas, ele enfrenta os conflitos. Amém? Ele derruba gigantes na força e na graça do Senhor. Ele enfrenta os seus problemas. Ele não foge dos seus problemas. Será que eu estou falando de você, irmão? Você enfrenta os seus problemas? Esse líder bíblico, essa liderança bíblica também precisa de humildade. Um homem que se auto-esvazia. Um homem que entende que nem sempre ele tem razão. Que às vezes ele tem que flexibilizar, que às vezes que ele tem que ceder, às vezes ele tem que ouvir os seus para não errar, irmãos. Um homem humilde, um coração humilde, um coração que tem o eu mortificado, crucificado pela graça de Deus. Entende que não é ele, não é na força dele, não é do jeito dele, é do jeito de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é do seu jeito, querido. O jeito que funciona é o jeito de Deus. É conforme diz a Bíblia Sagrada. E isso, quando nós conhecemos esse conhecimento de Deus através das Escrituras, nós nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos que não somos nada. Somos do pó da terra, somos frágeis, somos vulneráveis, temos fragilidades, temos fraquezas. Precisamos uns dos outros, precisamos de amigos para abrir o coração, precisamos da igreja para ouvir uma palavra, precisamos mergulhar nas Escrituras diariamente e dizer: Deus, me dá uma direção, me dá uma resposta para essa necessidade que eu tenho no meu lar, no meu trabalho, seja onde for, querido. Precisamos ter humildade. Amém? Amém? O líder bíblico, ele é humilde, ele ouve os seus, ele tem coragem, ele se envolve de maneira pessoal dentro do seu trabalho, dentro da sua família, com aquelas pessoas que ele ama. Começa a ouvir os seus filhos, querido. Começa a ouvir a sua esposa. Começa a ouvir os seus melhores amigos, aqueles que te amam de verdade, aqueles que têm a coragem de mostrar os seus erros, porque eles te amam. Tem amigos, eu sempre ensino isso: para se ter amigos
é necessário ser amigo de alguém, se colocar à disposição, se colocar ao lado dele, ajudar o próximo. E quem é o próximo? Aquele que está necessitado próximo de mim, perto de mim. Esse é o meu próximo. Tenha humildade, tenha coragem, se envolva pessoalmente, e assim Deus te dará a liderança e o governo do teu lar e da onde Deus te colocar. Amém? Levanta as mãos para os céus comigo e fala: Deus me chamou para dominar, governar e liderar no poder e na graça de Deus. Homem não nasceu para ser pau-mandado. Homem não nasceu para ser teleguiado. Homem não nasceu para ser cachorrinho na mão de uma mulher manipuladora. Homem nasceu para liderar, governar. Vocês estão entendendo, queridos? Homem nasceu para liderar em amor e graça diante de Deus e diante das pessoas. Segunda característica de um homem bíblico: o homem bíblico é cheio de amor. Sabe, irmãos, talvez você foi criado na ponta da bota. Talvez os seus pais erraram porque criaram você na grosseria, na estupidez. E às vezes você tem tentado replicar, na verdade, aquilo que você aprendeu, sendo grosso, sendo estúpido, sendo indiferente. Um pensador já dizia, certa vez, que o contrário de amor não é ódio, mas sim a indiferença, a frieza relacional. Não seja frio nos seus relacionamentos, não seja indiferente com o outro. Indiferente é aquele que fala: tanto faz, deixa o pau torar. Estou nem aí. Não, irmão, seja movido por amor. Eu gostaria de ler o que Paulo fala em 1 Coríntios acerca do amor, para que você tenha uma visão correta do que é o amor. O amor não é isso que a novela pinta: os homens traindo as mulheres traindo os homens, todo mundo pega todo mundo, aquela sacanagem total. Irmãos, isso não é amor. Isso é paixão carnal desenfreada. São bestas desenfreadas, não controladas, em processo de autodestruição e mutilação das suas próprias almas. Isso não é amor. Amor fala de compromisso. Amor fala de aliança. Quem ama tem aliança. Quem ama tem compromisso. Quem ama se doa. Quem ama se sacrifica. E olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Se você não tiver amor, você é um nada. E nada do que você for fazer vai dar certo. Já dizia outro pensador, eu acho tremendo isso, é um pensador cristão, ele disse: tudo aquilo que você investe amor, prospera. Fala comigo, tudo aquilo que eu investi amor, prospera. Seja a sua vida profissional, seja os seus relacionamentos de amizade, seja o seu relacionamento familiar, querido, tudo aquilo que você investe amor. E vale a pena amar. Como a Bíblia está dizendo: se eu não tiver amor, eu nada serei, eu sou um nada. Eu sou um zero à esquerda. E nada disso me aproveitará, diz a Bíblia. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, para aparecer para os outros, a filantropia aqui só para mostrar para os outros, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, não tem valor espiritual, é fútil, é banal, é vazio. Logo em seguida a Bíblia diz: o amor é paciente, irmão. Tenha paciência com a sua mulher. Eu sei que ser homem casado não é fácil, irmão. Eu tenho também uma mulher lá e eu sei que é. Irmão, às vezes tem que pedir graça. É ou não é, irmão? Senhor, me dá graça. Ô, Jesus, me ajuda a contar até 10. A mulher parece que de tempos em tempos ela tem crise, Ela entra num funil emocional e aí ela sozinha sai desse funil. É só você não entrar dentro dele. Deixa ela se resolver sozinha.
Deixa Deus agir, só não entra naquela confusão que ela sozinha vai sair desse funil. De crise, de colapso, questões hormonais, questões existenciais, por mais que seja uma grande mãe, uma grande mulher, muitas delas se sentem frustradas porque às vezes foram criadas num mito de supermãe, de super esposas. Não, querido, tenha paciência com a sua esposa, sua namorada, noiva, seja o que for. O amor é paciente, o amor é benigno, quer o bem do outro. O amor não arde em ciúme. Ciúme é pecado, querido. Ciúme é insegurança. O ciumento muitas vezes tem ciúme porque está fazendo caca. E aí acha que o outro é igual a ele, está aprontando e acha que a mulher está aprontando também. Não entende que o outro é um espelho de mim mesmo. É inseguro. Ciúme é insegurança, é pecado. Ciúme é pecado, gente. O único ciúme que não é pecado na Bíblia é o zelo, que é o cuidado com o outro, mas não é uma coisa desequilibrada, desgovernada, que afeta o outro, que ofende o outro. Não, querido. Não é. Ciúme é pecado. E os ciumentos não vão herdar o reino dos céus. Está lá em Gálatas 5. Não vão para o céu. O ciumento, ele peca 3 vezes. Ele peca contra ele mesmo, porque ele não reconhece o seu valor. Ele peca contra o outro, porque não confia no outro. E peca contra Deus, porque não tem fé de que Deus vai cuidar dele. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, mas os interesses do outro. Acho tremendo no curso de hombridade, quando o Edwin Cole ele fala assim, que quando nós amamos, querido, o eu fica em segundo plano e o outro passa a ser prioridade. Vamos falar junto? Quando eu amo, o meu eu fica em segundo plano e o outro tem prioridade. Vou te dar uma dica aqui, vai sair com a patroa, querido. Quer fazer um agrado ali com a patroa, namorada, noiva, esposa. Não é onde você quer. Eu digo para ela, amor, onde é que você quer ir? Eu quero fazer uma surpresinha para você. Irmão, leva ela, que seja ali na Real, numa padaria, que seja se for na Montana, melhor ainda, numa boa pizzaria. Irmão, faz um agrado com a patroa que você vai ver a glória de Deus. Vai ver. Agrade. Dedique tempo de qualidade. Fornado, né, meu amigo Jamil. Querido, invista nas pessoas que você ama. Invista. Amor é investimento. Amor é investimento, a Bíblia diz. Ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Seja verdadeiro, seja transparente. Seja honesto com aquelas pessoas que você ama, querido. Não caminhe na mentira, no engano. Quantos e quantos homens hoje atolados numa vida dupla nas redes sociais, no WhatsApp, mexendo com tudo quanto é mulherada. Homens que não param quietos, homens que ficam dando bilhetinho para as mulheres, mulheres proibidas, porque já são casados. Ficam mexendo com a mulher dos outros. Nós vivemos numa terra onde ninguém é de ninguém. Mas Deus está vendo todas as coisas, querido. Eu não tenho medo de falar isso para você. Ou você muda de vida, ou você está caminhando uma trilha de morte e de destruição para você e para os seus. Não faça isso. O amor é compromisso. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Fala comigo, o amor jamais acaba. Então, irmão, se acabou, é porque não foi amor. Porque a Bíblia tem sempre a razão. E a Bíblia diz que é um amor verdadeiro. Se é um amor que reflete o coração de Deus, um amor ágape, um amor altruísta, um amor verdadeiro, de verdade, aquela coisa mais poderosa, o maior poder do universo. A Bíblia diz, jamais acaba. É tão tremendo que esse amor vai ser levado até para a glória. Se você for para o céu, o amor vai perdurar por toda a eternidade. A fé e a esperança vão se acabar. Porque lá nós veremos Jesus como Ele é, face a face.
Veremos a glória de Deus, amém? Quantos querem ir para o céu aí? Dão glória a Deus. Irmãos, então você tem que aprender a amar. A Bíblia diz que aquele que não ama a quem ele vê, como é que pode amar a Deus a quem nós não vemos? E o amor é isso, gente, está lá, é doação de si mesmo. É você se doar, é você se sacrificar. Pode botar lá em volta. O amor é gentileza. Seja gentil com as pessoas, seja gracioso com os seus, principalmente com os seus da sua casa. Às vezes a gente vê uns homens que são bons com todo mundo, são queridos com todo mundo lá fora, e maltratam as pessoas de dentro das suas casas. Irmão, isso é apertar um botãozinho de autodestruição. É a mesma coisa estourar uma bomba atômica dentro da tua casa. Quem vai explodir é você, juntamente com aqueles que você tem ferido e machucado. O amor é gentil, o amor leva em consideração o outro, considera o outro. O amor fala de sacrifício pessoal. Muitas vezes vou ter que fazer coisas que eu não gostaria, mas porque eu amo, eu faço. Porque eu coloco o outro em primeiro plano e o eu fica em segundo plano. O amor é bondade, o amor é ter uma atitude de servo, é servir os seus, e não sentar na poltrona com um controlezinho e todo mundo tem que servir ele. Um rei momo da vida, não. Você tem que ser o primeiro a servir, você tem que ser o primeiro a ajudar, você tem que ser o primeiro a ir na frente. Isso é liderança. O líder é o primeiro a fazer, ele é o que mais se doa. Ele é aquele que vai na frente, é aquele que inspira outros. Às vezes você tem uns filhos folgados em casa, sabe por quê, querido? Deixa eu te falar a verdade. Porque você é um folgado dentro de casa. Porque você é uma má referência para os seus filhos. E aí você fica reclamando, que meus filhos são tudo vagabundo, folgado. Mas a referência é você, querido. Você é um folgado. A sua mulher está sobrecarregada, está toda estourada. Tantas mulheres hoje em depressões profundas, em fadiga, em estafas emocionais, porque tem um rei momo na sua casa, sentado num trono ali. Em vez de um líder altruísta e não egoísta, um líder que serve, um líder que se doa, o primeiro aí na frente. Querido, você quer ganhar o coração da tua mulher, começa a servir ela, começa a ajudá-la, começa a cuidar melhor dos seus filhos, e você vai ver que tipo de mulher que você vai ter em casa. Depois das 11 horas vai ser só glória. Ô glória! Quem recebe essa palavra da glória dele? Estou falando de você, irmão, nós temos falado isso. Tudo muda quando o homem muda. Tudo muda quando o homem muda. Por que o diabo tem detonado os homens dentro dos lares? Porque ele sabe que o homem é a coluna mestra da família. Deus é o fundamento, mas a coluna mestra é o homem. Então a Bíblia diz lá em Mateus: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Quem é o pastor da sua casa? É você, homem. Você é o pastor da sua casa. Na sua casa quem manda é você. É você quem deve liderá-los, é você quem deve amá-los. É você que o diabo quer derrubar, quer tirar a tua moralidade, quer te desmoralizar, te envergonhar diante dos seus. Ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Quantos filhos estão perdidos lá fora hoje porque os homens foram feridos, os cabeças das suas casas? Está amarrado em nome de Jesus. Deus quer levantar uma geração de homens honrosos, homens dignos, homens de aliança, homens de promessa, homens que amem as suas esposas, homens que sejam apaixonados pelos seus filhos, homens que não vendam as suas férias, mas dediquem as suas férias para os seus, homens que não vivem endividados, querendo promover uma vida para os seus que não pode dar. E aí ficam devendo para todo mundo e não conseguem usufruir do dinheiro que conquistaram através do trabalho suado. Preste atenção, irmão.
Aproveite a vida, os recursos, o tempo com aquelas pessoas que você ama. Não queira viver uma vida para mostrar para os outros. Isso é futilidade, é vaidade. Viva o melhor dessa vida com as pessoas que Deus colocou ao seu redor, em amor e graça. A Bíblia diz lá em 1 João, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Amém. Quem vai amar de fato, de verdade aí? Levanta a mão e fala, Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu quero aprender a amar de verdade. E nós estamos nessa vida, querido, nessa escola do amor. É com Deus que nós aprendemos a amar. É através de ver o exemplo de Jesus é que nós aprendemos a amar de verdade. Lembre-se disso. Aquele que ama coloca o outro em primeiro lugar. E o eu em segundo plano. Prioriza o outro e coloca o seu eu em segundo plano. Terceira característica do homem bíblico. Ele é um homem que protege a sua família. Proteção. Ele dá proteção. Ele passa segurança. Será que você tem passado segurança para os seus, irmãos? É interessante que lá em Números, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, do 1 ao 3, de número 1, quando Deus chama Israel para a batalha, Ele separa no seu exército somente homens. Ou seja, quem é que deveria guerrear na batalha? Homens. Quem é que deveria proteger as suas esposas e seus filhos? Homens. Quem é que deveria, como nós lemos aqui em 1 Coríntios, se portar varonilmente com coragem? Os homens. O exército era formado apenas por homens. Quantos homens aqui vão fazer parte do exército de Deus? Aleluia! Deus está recrutando novos homens para o exército dele. E Deus quer contar com você, querido. Homens que protejam as suas famílias. Homens que tenham coragem. Sabe o que significa coragem, querido? Coragem é alguém que subjuga os seus medos. Todos nós aqui temos medo, sim ou não, irmãos? Mas corajoso é aquele que coloca os medos debaixo das rédeas das suas mãos. É aquele que subjuga, é aquele que se torna senhor dos seus próprios medos. Isso é ter coragem. Ele tem medo, mas o medo não guia a vida dele. Ele tem medo, mas a força e o poder do Senhor são maiores do que os seus medos. Isso é ter coragem. Meu irmão, eu estou aqui nessa noite para dizer, tenha coragem. Tenha coragem de enfrentar os seus problemas. Tenha coragem de enfrentar as suas vergonhas. Tenha coragem de mudar. Tenha coragem de ser transformado pelo poder de Deus. Uma pequena mudança gera grandes transformações. Fala comigo, uma pequena mudança gera grandes transformações. Como por exemplo um navio, né? O leme ali do navio é um órgãozinho pequeno, né? Uma parte pequenininha. O navio enorme e o leme pequenininho, que mexe para lá e para cá. Uma pequena mudança no leme muda, acho que é leme, né? Muda totalmente a direção do navio. Se você quer mudar a direção da sua vida, querido, começa com pequenas mudanças. E Deus vai te dar poder e graça para essas mudanças acontecerem na sua vida. Tudo muda quando um homem muda. Quando um homem muda, a sua família é restaurada, é transformada pelo poder de Deus. Então tenha coragem de subjugar os seus medos. Tenha ousadia dada pela fé no Senhor. Tenha ousadia conquistada na oração, numa vida de oração. Se revista do Senhor e na força do seu poder. Seja vigilante, seja atento, sede sóbrios. Ou seja, não bebuns, não homens desgovernados. Quantos e quantos homens hoje desgovernados? Descontrolados. Desgovernados, irmão. Deus não te chamou para ser um desgovernado. Deus te chamou para governar. A começar com você mesmo. Você que não se governa, como é que quer governar os outros? Você que não tem domínio próprio, como é que quer dominar os outros? É interessante que a palavra domínio próprio em inglês é self-control. Controle de si mesmo. Controle você mesmo. E depois queira liderar os outros. Amém? Amém.
O cara começa, começa a beber, se embriagar, se controlar, começa a falar besteira, começa a fazer besteira, começa a ofender os outros, começa a pedir a sua... Querido, para com isso. Deus não te chamou para viver uma vida desgovernada. Deus te chamou para viver a vida do governo do Espírito Santo. Quantos querem ser governados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, querido? Trazer alegria, trazer prazer no coração da sua esposa, alegria e dignidade no coração dos seus filhos. É esse tipo de vida que Deus nos chamou para ter. E por último, irmãos, além de coragem, ousadia, força, vigilância, quando nós falamos de proteção, de homens que se levantem no exército do Senhor para proteger suas famílias, a quarta e última característica é sermos provedores. Tem muitos homens que pensam que é só isso, é só ser provedor. Eu vou lá, trabalho, ganho dinheiro, jogo na mão da minha mulher e se vira aí nos 30. Cria os moleques, cuida de tudo, se vira aí. Meu trabalho é só ganhar dinheiro, pagar as contas e pronto, cumprir minha missão. Querido, não, isso é apenas um aspecto da liderança masculina, do homem bíblico. E por isso eu deixei em último lugar, mas também é importante sermos provedores. Ou seja, sermos trabalhadores, sermos diligentes, termos um bom emprego, nos engajarmos, nos aperfeiçoarmos, melhorarmos a nossa vida econômica, social, financeira. Deus quer te prosperar, querido. Quantos querem crescer e prosperar? E dá uma glória a Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio: se atentamente ouvirdes a minha voz e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Manteiga e mel comereis. Deus tem o melhor para você. Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer florescer. Deus quer te prosperar em todos os aspectos da sua vida, inclusive na área econômica. Mas por isso você precisa se conectar com o céu e precisa ser esse homem diligente, trabalhador, empenhado, alguém que busca sempre um bom emprego, alguém que cuida bem dos seus, alguém que se engaje num propósito maior do que ele mesmo, alguém que cuide não só da parte financeira, mas da alma, dos sentimentos, das emoções, de si mesmo e dos outros. Alguém que cuida da parte espiritual também, de si mesmo e das pessoas que estão ao seu redor, querido. Você sabia que o homem é quem define a identidade sexual dos filhos? É o homem quem define a identidade sexual dos filhos. É o homem quem define o destino dos seus filhos. É o homem que passa proteção e segurança para os seus. E por que nós temos hoje uma geração de jovens, adolescentes, inseguros, insatisfeitos, medrosos, que se automutilam, que caem nas drogas para lá e para cá, que se destroem, queridos? Muitas vezes porque falta um homem dentro da sua casa. Irmão, você precisa ser o melhor amigo dos seus filhos. Você precisa ser a referência do que é ser um homem. E para isso você precisa da graça de Deus. Amém? Amém. Eu não sei vocês, queridos, mas eu quero ser esse homem. Você também? Tudo começa com desejo, com reconhecimento das nossas falhas, da nossa pecaminosidade, dos nossos erros, do passado. Mas também o reconhecimento de que em Deus nós podemos nos tornar esses homens bíblicos, esses líderes, esses homens cheios de amor, esses homens que protegem os seus, que são guerreiros do Senhor, no exército de Deus, e esses homens que são provedores, que lutam e batalham para dar o bom e o melhor para a sua família e também para o seu próprio bem-estar, para a glória de Deus. É esse o tipo de homem que Deus quer que eu e você sejamos. Amém? Amém. É esse o tipo de homem que Deus quer levar eu e você a sermos. E você pode ser. Amém. Creia, irmão. Deus sonha com você. Amém. Com essas 4 características. E Deus tem todo o poder e graça para derramar na sua vida se você se alinhar com o céu. Alinhamento é avivamento. Alinhamento com o céu
é uma vida abençoada, porque bem-aventurado, versículo que eu comecei a falar, o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz, ele comerá o fruto do seu trabalho, feliz será e tudo te irá bem. Quem quer ir bem aí em 2020? Quem quer prosperar em todas as áreas da sua vida? Quem quer usufruir do fruto do seu trabalho? Aproveitar a vida com aqueles que você ama, querido. É isso que a Bíblia está dizendo. Bem-aventurado. 1000 vezes felizes, em outras palavras. Felicíssimo é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É esse tipo de homem que eu gostaria que você se tornasse. E espero de alguma maneira ter sensibilizado o seu coração e a sua vida. É esse tipo de homem que eu quero ser, pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Se você quer ser esse tipo de homem, fique de pé. Coloque a mão no seu coração e eu quero te guiar numa oração aqui nessa noite. Tudo é possível aquele que crê. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E outro trecho de Paulo que eu acho tremendo, a Bíblia diz assim: é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Ou seja, tanto o desejo de ser esse tipo de homem, quem produz dentro de nós é Deus, como também quem realiza essa ação transformadora dentro de nós também é o próprio Deus. Precisamos estar conectados com o céu. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você quer se tornar esse tipo de homem, como eu também quero, eu sou o primeiro da fila, vamos orar junto comigo. Fala assim: Senhor Jesus, com base na tua palavra, eu aprendi que eu preciso ser vigilante, permanecer firme na fé e me portar de forma varonil, me fortalecendo no Senhor, e que todos os meus atos sejam cheios de amor. Senhor, me ajuda a ser um homem bíblico que lidera os seus com amor e graça, que protege a sua família, que é provedor, que toma posse da herança espiritual e do poder de Deus, que é capaz de transformar o mais vil pecador num santo regenerado. Eu reconheço, Senhor, pela tua palavra, que sou pecador, que preciso do perdão dos meus pecados. Lava minha alma, lava o meu coração com o sangue precioso vertido na cruz em meu lugar. Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha vida, restaurando o meu ser, transformando o meu coração em um novo coração. Escreve o meu nome no livro da vida, que a minha vida seja para a glória de Deus, para o propósito de Deus. Eu abro nessa noite o meu coração para as transformações e mudanças necessárias na minha vida, e recebo Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, como Senhor e Salvador da minha alma. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, restaura todas as coisas para a glória de Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela minha vida eterna e salvação em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Obrigado, Jesus, pelo perdão dos meus pecados e pela minha salvação, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder.